Olá, que a graça e a paz do nosso bom Deus continue conosco. Amém? Antes da gente começar a refletir sobre a palavra de Deus, vamos entrar diante do trono da graça em oração. Fecha teus olhos e procura se esvaziar nesse momento das preocupações, aquietar o coração, para que a gente possa estar totalmente concentrado nesse momento onde a palavra de Deus vai ser pregada. Amém? Vamos orar? Pai amado e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo juntos. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de meditarmos nas Escrituras Sagradas, que seja um tempo edificante, um tempo proveitoso, e que tudo que a gente venha a falar hoje aqui neste momento, que possa nos direcionar para vivermos de forma agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos com ações de graças. Amém. Bom, queridos, eu queria dividir com vocês algo que me tocou muito nas Escrituras Sagradas, quando eu estava lendo o Salmo 9. Então, eu já peço que os irmãos abram lá no Salmo 9, Salmo de Davi. E a gente pode identificar que é um salmo de gratidão, um salmo de louvor. É um salmo que o rei Davi, ele escreve com o coração transbordando de alegria e satisfação pela atuação de Deus na vida dele. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre os versos 9 e 10. Então, abra sua Bíblia lá, Salmo 9, e versos 9 e 10. Diz assim, queridos: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Louvado seja Deus por isso. As experiências de Davi com Deus resultaram nesse salmo. E a minha expectativa é que ao final dessa reflexão, desse tempo que a gente vai passar juntos aqui, é que a gente também tenha um coração disposto a estar dedicando ao Senhor uma vida de gratidão, de louvor, uma vida de adoração por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus ainda vai fazer em nossas vidas. Então, se nós cremos nisso, o nosso desafio é driblar as emoções, os perigos que a vida nos oferece, nos impõe, as circunstâncias, e colocar Deus como prioridade em nossas vidas, dedicando sempre a Ele a louvor de gratidão, louvor de adoração, uma vida de reconhecimento do senhorio de Deus sobre tudo que acontece. Então, esse é o desafio. Prepara teu coração para ir amadurecendo essa ideia e eu espero, em nome de Jesus, que ao final desse tempo juntos, a gente possa sair não só desafiados, mas certos de que precisamos adotar uma postura diferente diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu consigo identificar aqui nesse salmo, nos versos 9 e 10, é uma posição de esperança. Isso em relação Deus para com Davi. Quando Davi olha para Deus, ele o vê como refúgio. Não só como refúgio, mas como um alto refúgio. E talvez isso significasse para ele um escudo, uma fortaleza, um abrigo nos momentos de angústia. E essa era a imagem que o rei Davi tinha de Deus, e ele descreve quando ele fala: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Então, Davi, ele era uma pessoa experimentada com relação a guerras, às batalhas, às lutas, às perseguições.
E parece que ele chegou num nível de intimidade com Deus em que ele começa a perceber que não eram os escudos, nem os soldados, nem a sua habilidade nas guerras que o livrava de cair ou de sofrer algum dano, mas era o Senhor. Era o Senhor que estava acima de todo armamento, de todo poder de guerras que ele tinha em suas mãos. Não era a capacidade, não era a estratégia, não era a força do braço de Davi, mas era Deus, o próprio Deus, que representava para ele esse escudo, esse refúgio e essa fortaleza. E aí, queridos, isso me faz pensar um pouco sobre esse momento em que nós estamos vivendo hoje. Um momento onde, de forma correta, nós temos usado o álcool em gel, nós temos usado máscaras, nós temos usado luvas, nós temos respeitado o distanciamento social, o isolamento em níveis diferentes, mas nós temos respeitado. E agora existe também o rodízio dos carros. Enfim, tudo isso não pode ser encarado, pelo menos pelo povo de Deus, como se fosse o escudo, vamos falar assim, o escudo que vai nos proteger desse vírus que tem assolado aí, que tem maltratado o ser humano. Nós precisamos, queridos, acreditar que acima dessas ações que o governo tem tomado e que nós, como cidadãos, temos nos submetidos, além disso tudo, há um Deus que é o nosso refúgio. Há um Deus que nos protege. Há um Deus que cuida das nossas vidas. Há um Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente. Então nós precisamos redirecionar o nosso olhar. Eu não estou aqui condenando o uso de máscara, o uso de luvas, o uso do álcool em gel. Nós precisamos sim usar e nos proteger, mas essa não pode ser a nossa expectativa no que diz respeito à segurança. A nossa expectativa com relação a descansar, a estarmos protegidos, deve estar no Senhor. Ele de fato é o nosso protetor, ele de fato é a nossa fortaleza. E isso fica muito claro no versículo 9 ainda, e o autor, né, o rei Davi, ele fala que o Senhor, além de ser um alto refúgio, ele é um refúgio para o oprimido, o cansado, aquele que está mastigado, machucado, magoado, desiludido, com medo, com incertezas. Então, quando eu olho para essa afirmação do salmista, eu consigo me enxergar nessa condição. Eu consigo me enxergar na condição de limitado, de uma pessoa com incertezas com relação ao futuro da nação, com relação ao futuro acadêmico das minhas filhas, com relação ao futuro profissional. A nossa realidade é uma realidade do viver o hoje sem saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Agora, essa não é uma realidade específica do momento em que nós vivemos por conta do coronavírus. Na verdade, a vida do cristão, a vida daquele que depende exclusivamente, única e exclusivamente do Senhor, deve ser uma vida pautada na fé. Então, não é esse momento específico que vai nos fazer agir de forma diferente. Achar que nós temos respostas, as soluções, que se estivéssemos com o poder de tomar decisão, tudo estaria resolvido, isso é balela. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém tem respostas, não há solução. Essa é a grande verdade. Nós estamos perdidos e nós precisamos, assim como o rei Davi, nos enxergar nessa situação de dependentes do Senhor. Por isso ele é
muito mais do que uma fortaleza, ele é a nossa fortaleza. Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha esperança. Então, o Senhor Deus, na vida do rei Davi, ele era a esperança dele. E hoje, quando nós olhamos para esse salmo de louvor e gratidão, nós podemos tentar replicar essa experiência que o rei Davi teve com Deus, trazendo para os nossos dias uma satisfação por sermos limitados, uma satisfação no reconhecimento da nossa total dependência em Deus. Então nós precisamos, queridos, todos os dias acordarmos agradecendo a Deus, entendendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso abrigo, que por mais que a gente se esforce para nos sujeitar às ordens governamentais, ainda assim, acima do governo, acima dos reis, acima de todo líder, há um Deus soberano que cuida das nossas vidas, que se preocupa com cada dia das nossas vidas, com cada minuto, com cada respiração. O Senhor está presente em tudo isso. Isso nos faz enxergar a esperança. Isso nos faz perceber que em Cristo nós podemos pensar com a mente de vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos começar a amadurecer esse pensamento e redirecionar o nosso olhar. Não focar na quantidade de mortos, não focar na quantidade de meios para se proteger, de medidas que aparentemente prometem um controle dessa pandemia. Então, tudo isso são números, são resultados de estudos, de estatísticas. Para Deus, nós somos muito mais do que números. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos do Senhor Jesus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É Ele quem cuida das nossas vidas e por isso nós devemos ter esperança, depositar nossa esperança no Senhor. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, na maneira que a gente vive, na maneira que a gente se expressa, na maneira que a gente lida com os problemas. Isso vai acarretar em noites de sonos. Nós vamos poder dormir em paz, porque a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. E aí, o que eu consigo identificar nesse salmo é que o que Deus espera de mim e de você, Deus espera única e exclusivamente uma vida de confiança. O rei Davi, ele tinha essa confiança, por isso que ele coloca Deus como fortaleza, como abrigo, como escudo. É por isso que ele olha para Deus e o tem como aquele que é a sua própria esperança. Então, queridos, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar nele. Agora, desde criança eu ouvi a minha mãe falar: meu filho, não fale com estranhos. Meu filho, não entre no carro de estranhos. Como nós vamos confiar se nós não conhecemos? Então a primeira coisa que nós precisamos determinar em nossas vidas é experimentar um processo progressivo de conhecimento do Senhor. Nós precisamos estreitar dia após dia a nossa relação com Ele, porque vai ser essa intimidade com Deus que vai estabelecer confiança. Então nós precisamos, queridos, de todas as formas, buscar tempo para ler a palavra de Deus, buscar tempo na oração, numa vida de oração, numa vida de comunhão, numa vida de santificação, porque isso vai nos aproximar do Senhor. Ele não vai ser mais aquele que é o Deus do meu vizinho, que é o Deus do meu amigo, ele vai ser o meu Deus, o meu Pai, aquele que me protege. Ele vai ser o meu escudo, o meu porto seguro. Assim como Davi, o meu desejo é que as nossas experiências com Deus resultem em louvor e adoração.
que a nossa experiência com o Pai possa transformar as nossas vidas em poesias. Que bom seria se nós fôssemos cartas escritas e que o conteúdo dessas cartas fossem uma carta, uma poesia de louvor e adoração ao nosso Deus por tudo que Ele fez. Por isso nós devemos, como cartas escritas, através das experiências com Deus, espalharmos nesse mundo o amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Nós temos falado sobre tantas desgraças, talvez seja tempo do povo de Deus mudar o discurso e começar a trazer esperança para essa nação. Trazer esperança para os nossos filhos, trazer esperança para os nossos familiares, para os nossos amigos. Adore a Deus, adore pelo que Ele é, louve ao Senhor por todas as maravilhas que Ele já operou na sua vida e com certeza ainda vai operar. O rei Davi, ele tinha duas grandes certezas quando ele escreveu esse salmo. A primeira delas, ele tinha certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Não tenha dúvida disso, queridos. Cada lágrima sua derramada, cada tempo de oração, cada momento a sós com o Senhor, não é um tempo perdido no espaço, não é algo que não chega ao trono da graça de Deus. Ele está ciente, Ele está acompanhando as nossas vidas. Ele é um Deus que interage com o seu povo e com certeza é um Deus que ouve as nossas orações. Então tenha certeza absoluta que cada palavra sua direcionada a Deus, Ele tem ouvido. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua esperança. Uma outra coisa, uma outra certeza que o rei Davi tinha e que nós precisamos herdar isso, trazer isso para a nossa realidade, é que o rei Davi, ele tinha certeza de que Deus era justo. Deus, ele não se atrasa, ele não está passando despercebido por essa situação. Ele é justo. O que Deus faz é carregado de justiça, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é santo em sua totalidade. Ele é santo ao extremo. Ele é a santidade em sua total perfeição. Por isso Ele é justo. Nós precisamos descansar nessa verdade que servimos, adoramos, louvamos a um Deus que é justo. E esse Deus justo é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que inclina os seus ouvidos para o seu povo e por isso Ele é socorro bem presente nos tempos e nos momentos e nas horas de tribulação. Confia em Deus. Não desanime. Erga a cabeça, olhe para o alto, suas lágrimas estão sendo recebidas no altar do Senhor. Não se desespere ao ponto de acreditar mais em decisões humanas do que no Deus que criou todas as coisas. Se debruce sobre o altar do Senhor, chore, clame a Ele e Ele vai aquietar, acalmar e confortar o teu coração. Eu queria encerrar esse tempo juntos, deixando um versículo para vocês que se encontra em Isaías 46. Abra sua Bíblia em Isaías 46, verso 4. Isaías 46, verso 4. Diz assim, queridos: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Esse é o Deus que nós cremos, é a nossa esperança. Não é uma esperança temporária, é por toda a nossa vida, até a nossa velhice. Nós temos a certeza, a segurança de que o Senhor estará conosco, nos carregando nos braços quando assim for preciso, quando não tivermos forças para caminhar. O mais importante, queridos, é não desistir, não desanimar. Por isso, a palavra perseverança é tão citada na palavra de Deus, especificamente através do apóstolo Paulo, que tanto perseverou assim junto com todos os apóstolos diante das dificuldades, das lutas, das perseguições. E assim somos nós, queridos.
A minha palavra final, encerrando essa meditação, é que a gente possa realmente redirecionar o nosso olhar e termos o nosso Deus como a esperança, a nossa esperança, e termos a certeza de que nós só iremos conseguir enxergá-lo como essa esperança, esse escudo, quando nós aumentarmos ou estreitarmos a distância entre nós e Ele. Nós precisamos conhecê-lo para que haja intimidade, e dessa intimidade resulte confiança. Queridos, vamos ser poesias, vamos ser cartas de louvor e adoração, vamos espalhar amor, esperança nessa realidade de dor, de dúvidas que nós vivemos. Vamos reescrever o que nós temos espalhado, vamos reinventar com base nas Escrituras Sagradas e não mais naquilo que nós achamos. Vamos nos colocar nessa condição em que o rei Davi se coloca como oprimido, como limitado, como incapaz. E à medida que a gente nos reconhecer como de fato nós somos, haverá um engrandecimento de Deus natural em nossas vidas. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Amém? Que Deus te abençoe.